costuma fazer bem. 25 de setembro de 2022, domingo do Senhor. Vejamos com atenção o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para esse domingo, narrado por Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, porque não que venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dê discernimento. Que essas palavras abra nossa mente, abra nosso coração, para que essas palavras penetrem com exatidão, com força, e que essas palavras se enraizem em nossos corações, para elas produzirem os frutos desejados por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação para todos. Caríssimos, nós vimos aqui uma palavra para este domingo, que é o Evangelho de Lucas, que é a parábola de Lázaro, do rico e do pobre, que era Lázaro, e além de pobre, Lázaro era doente, cheio de feridas. Ele ficava à mesa do rico para tentar comer as sobras, as migalhas que caíam da mesa. E além disso, vinham os cachorros
lamber as suas feridas, enquanto que o rico, como nos disse a palavra, ele fazia festa todos os dias e se trajava com roupas finas e elegantes, enquanto que Lázaro vivia naquela pobreza, naquela agonia, naquela tristeza profunda, porque era pobre e, além disso, tinha muitas enfermidades, cheio de feridas com os cachorros, ao ponto dos cães virem lamber as suas feridas. A palavra nos diz que morreu os dois. Lázaro morreu e os anjos levaram ele para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Lá no meio dos tormentos, o rico, avistando o pai Abraão e Lázaro ao lado dele, implorou a pai Abraão que pedisse que Lázaro, ao menos, molhasse a ponta do dedo para refrescar a língua dele, que vivia naquele tormento, aquele fogo constante. Mas Lázaro disse a ele que não podia. Os que estão aqui não podem ir aí, e os que estão aí também não podem vir até aqui, porque existe um grande abismo entre nós. Mas ele insistiu, ele suplicou ao pai Abraão, então manda que um dos mortos, ou seja, que Lázaro, vá à casa de meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos lá na casa do meu pai, dizer a eles que se convertam para não virem parar nesse mesmo lugar que ele estava. O pai Abraão disse, não, lá tem os profetas, Moisés e outros que dizem a palavra, que pregam a palavra, que ensinam a palavra de Deus, eles que escutem a palavra de Deus, ou seja, que escutem os pregadores. Mas ele, não, mas mande, implorou que ele fosse. Aí o pai Abraão disse, mas olha, ainda que um dos que estão aqui ressuscitasse e fosse aí, eles não acreditariam, porque aí tem Moisés, os profetas e tantos outros pregadores. Vamos colocar isso nos dias de hoje, que nós temos a igreja católica, os padres, os missionários, entre outros as irmãs e tantas outras pessoas aí também que não são padres, mas que pregam a palavra do Senhor, que eles escutem, porque é o que nós precisamos ouvir, a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática, para que nós também um dia, quando morrermos, não ir parar nesse lugar. Porque, segundo a palavra de Deus, ali existe um tormento eterno. Porque de que vale eu ter nesta vida aqui tudo que eu quero? Bens, roupas finas, festejar todos os dias, conforme a palavra nos disse. É comer do bom e do melhor. Mas um dia, quando eu morrer, eu for parar num lugar desse, melhor é eu viver então na pobreza. Melhor é eu ter as feridas assim como Lázaro tinha, que venham os cachorros lamber minhas feridas, que eu fique à mesa do rico, ali mendigando para comer as migalhas que caem da mesa dele. Mas vejam só, então Lázaro teve, como diz, na vida agora, a palavra está nos dizendo, depois da morte, ele teve a recompensa, porque nesta vida aqui, ele só teve tormento, só sofrimento, enquanto que o rico, nesta vida aqui, ele teve tudo o que queria. Agora hoje ele vive numa vida de tormento, e esse tormento não é por um dia, por dois, é eterno, enquanto que Lázaro viveu aqui a vida de tormento, de dor e sofrimento, mas foi passageira. Agora ele está no lugar onde Deus preparou para todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, o excelente e maravilhoso domingo iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo, e não vamos deixar de ouvir esta palavra, de refletir, fazer uma reflexão profunda sobre esta palavra, que esta palavra, ela mexe com todos. Amados irmãos, a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha
grande